Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui lendo mais um exercício onde nós temos que interpretar, montar o sistema e resolvê-lo de acordo com algumas das propriedades, né, de substituição, adição, subtração ou método extra, que nada mais é do que uma compensação para igualar os coeficientes. Então, aqui nós temos: Carlos pensou em dois números. A soma entre esses dois números é 175 e a diferença é 43. Quais são os números em que Carlos pensou? Então, ele falou duas informações. A primeira foi que a soma entre esses dois números é 175. E a diferença, que é uma continha de menos entre esses dois números, é 43. Então, se eu dou duas informações, eu tenho um sisteminha. Aí, lembra que eu falei na aula passada? Para poder utilizar uma das propriedades, eu tenho que sempre observar o coeficiente, né, o termo igual. Então, aqui eu posso ter ou x igual, né, porque eu tenho dois coeficientes iguais, incógnitas iguais, um x e um x. Ou eu posso também pensar aqui, no mais y ou menos y. Só que aí, como eu gosto de utilizar o método da adição ou subtração, quando eu tenho aqui coeficientes iguais, eu vou escolher ou x ou y, tá? Então, vocês têm que pensar nesse sentido. Então, quem eu vou escolher? Eu vou escolher o x, que já está aqui primeiro, tá? Então, eu vou resolver um sisteminha aqui, duas incógnitas iguais, nós teremos sistema de adição ou subtração. Agora, eu tenho que observar, eu faço de mais ou de menos? Então, se eu tenho sinais iguais, eu faço de menos, tá? Tá lá naquela tabelinha da aula passada. Para fazer o método da adição ou subtração, primeiro eu penso, eu tenho coeficientes iguais, né? Um x e um x, positivo, sinais iguais, faço de menos. X menos x, zerou. Então, a minha missão é zerar uma das incógnitas para assim, um dos coeficientes, né? Para poder resolver o sistema primeiro com uma, achando o resultado, substitui para achar o outro. Então, aqui zerou o x, aqui eu tenho, nesse segundo termo aqui, y menos com menos, então eu tenho y mais y, tá? Lembra aquela regrinha de sinal, hein? Eu tenho y mais y, beleza? Então eu tenho 2y é igual, então 132. Resolvendo aqui, nós temos y igual a 66, tá? Sendo assim, se eu sei que o y vale isso, eu posso substituir lá na primeira ou na segunda equação, tá? Eu escolho sempre a primeira, já é uma coisa que eu gosto. Então, eu pego lá a primeira equação, substituo para achar o valor. Aqui nós temos que o x é 175 menos 66. Nós temos que o valor de x é 109, tá? Então, quais são os valores, os números que o Carlos pensou? 109 e 66. No sorteio, dois números foram premiados. Então, tenho dois números, duas incógnitas. A soma desses dois números é 170 e o maior deles, eu não defini quem é o maior, tá? É igual ao triplo do menor mais duas unidades. Qual foram os números sorteados? Então, aqui eu posso definir dois números somados, tem que dar 170. E o maior deles é igual ao triplo. Eu vou escolher o x como maior, tá? Mas poderia ser o y também. Então, como ele não definiu quem é o maior, não definindo, eu escolho, tá? Eu escolho o x como maior. O maior deles é igual ao triplo do menor. Então, o outro só pode ser o menor, mais duas unidades. Quais foram os números sorteados? Então, duas informações do sistema. Aí, repara, nós estamos observando que já tem um número aqui que está em evidência, né? O x está em evidência. Então, eu posso fazer o método da substituição. Professor, eu posso mudar, não quero fazer substituição. Posso fazer outro método? Pode. Você pode vir aqui, Lembra que o sistema tem que estar com as duas incógnitas de um lado e quem não tem x nem y, né? Qualquer que for o coeficiente, a incógnita, você coloca para o outro lado o número, né? Então, aqui, eu posso passar o 3y, que é positivo, para o outro lado, subtraindo. Então, quem quiser fazer um sistema nesse formato, repete o de cima, está correto, tá? Aí faz o sisteminha aqui de acordo com o que fizemos no anterior. Já tem um x igual,
Então, eu posso resolver ou pelo método extra, que você multiplica aqui, mas não tem necessidade, né? Então, aqui, eu prefiro, quando o exercício me dá evidência pronta, eu prefiro já deixar e substituir. Tá? Ou você faz assim, ou você faz no formato original. Pelo método da substituição, ele fala para mim, aonde eu tenho x, aqui em cima eu substituo. Então, aqui eu vou substituir essa na de cima. Então, eu tenho x vale 3y mais 2 e repete todo o resto, ó. Mais y igual a 170. Então, eu substituí ele lá em cima. Aí, eu tenho ó, 3y mais y, eu tenho 4y igual a 170 menos 2. 4y é igual a 168. Y é igual a 42, tá? Achei o valor de y, posso substituir. Aí, repara como aqui já tá prontinho, ó. Eu posso vir aqui na segunda ou na primeira, porque isso é o resultado de qualquer uma das duas equações. Então, eu pego aqui, ó, x é igual a 3 vezes o y, que é 42, mais 2. X é igual a 126, mais 2. X é igual a 1, 2, 8. 128. Aí, repara, 128 mais 42 dá 170, tá? Resposta correta. Ele conferindo também o de baixo, dá correto. Vamos lá para o próximo. Caio e Pedro são irmãos. Então, aqui, ó, como é Caio e Pedro, eu vou usar a inicial deles, tá? A soma das idades dos dois era 22. Então, C mais P é igual a 22. Professora, eu posso usar X e Y? Claro que pode. Você que escolhe, esse é seu, tá? Você usa a letra que você quiser. Eu vou usar o C e o P para entender que o C já é o Caio e o P é o Pedro, tá? Como o Caio é 2 anos mais velho que o Pedro, então, repara, ó, o Caio, ele tem a idade de Pedro mais 2, que ele é mais velho 2 anos. Qual é a idade de Caio em 2011? Então, eu tenho que descobrir a idade de Caio, basicamente. Aí, de novo, ó, duas informações. Posso fazer um sistema aqui normal, ou posso pegar o P, passar para o outro lado, né, mudando de sinal. Faz o sisteminha aqui geral, ó. Então, tem duas formas de fazer. Ou pelo método da substituição, ou passando o P para o outro lado, transformando no método geral, né? Posso fazer aqui um sisteminha de adição ou subtração, eu que escolho, tá? Mas eu gosto, quando já vem organizado assim, eu gosto de fazer substituição. Por quê? Eu já estou dizendo que o C vale P mais 2. Então, eu posso substituir ele aqui em cima, tá? Então, eu vou ter, ó, substituindo, teremos P mais 2... e repete todo o resto. Resolvendo, o valor de P é 10 e o valor de C é 12. Olha que lindo esse exercício. Muito lindo, muito fofo. Esse próximo, ele cai muito em prova, tá? Porque trabalha com galinhas e ovelhas, galinhas e porcos, porque trabalha com patas, né? Pernas de animais. Então, eu trabalho ali com relação à quantidade de patas, pernas de animais. Também tem aqueles que trabalham com moto, carro, porque moto tem 2 rodas e carro tem 4 rodas, tá? Então, cai muito em prova esse estilo aqui. Ele fala, em um terreno há galinhas e ovelhas. São 31 animais e 82 pernas. Quantas galinhas e quantas ovelhas estão nesse terreno? Então, eu quero descobrir o G e o O. Então, eu vou botar lá, ó, G de galinha e O de ovelhas. Então, eu sei que eu tenho duas informações. A primeira são animais, o total de animais, e as pernas. São 82 pernas. Então, eu sei que se eu somar o número de galinhas e o número de ovelhas, é igual a 31 animais. Porém, observando as pernas, então aqui eu tenho o quê? Ó, pensa comigo, galinhas tem quantas pernas, né? 2 perninhas. Então, 2 vezes a quantidade de galinhas, eu sei a quantidade total de pernas que tem ali das galinhas todas organizadas juntinhas, tá? Mas as ovelhas. Ovelhas têm quantas pernas? 4. Então, vai ser 4 vezes o número de ovelhas, eu encontro o número total de pernas. Só que ele falou para mim, se eu juntar todas as perninhas, eu tenho 82, tá? 2 informações, um sistema. Só que repara que aqui eu não tenho coeficientes iguais, né? Eu tenho incógnitas iguais, só que os coeficientes,
aqui é 1G, aqui é 2G, então eu tenho que igualar, tenho que fazer o método extra. Professora, posso fazer o método da substituição, colocar esse G aqui em evidência? Pode, tá lindo, vai resolver do mesmo jeito, tá? Então eu escolho, como eu falei, é uma escolha. Vou usar o método extra. O método extra, ele quer igualar um dos números aqui das incógnitas, né? Então aqui eu vou escolher igualar o G, por exemplo. Então eu tenho que multiplicar por 2 para dar 2G aqui, tá? Só que se eu fizer isso, eu vou ter, ó, que multiplicar todos esses termos. Então vai acontecer, ó, 2G mais 2O é igual a 62, tá? Então se eu multiplicar para poder organizar aqui, ó, um terminho, eu vou ter que organizar todos eles, tá? Compensar todos os termos. E repete o de baixo. Mais 4O é igual a 82. Agora eu faço um sisteminha de quê, família? Eu tenho que primeiro achar os coeficientes iguais, né? Incógnitas é o G, né? Que eu quero sumir com ele. E eu escolho aqui, ó, o 2G, os sinais iguais, sisteminha de menos, tá? 2G menos 2G, zerou. 2O menos 4O dá menos 2O. Deixa eu dar um zoom aqui. 2O menos 4O, vou ficar devendo 2O, igual a 20. Só que negativo, tudo bem? 62 menos 82, eu tenho 20 negativo. Aqui multiplica por menos 1, né? Vai dar 2O igual a 20, logo O vale 10. Bom, até tirei do zoom aqui para a gente poder observar uma coisa. Eu encontrei que eu tenho 10 ovelhas e agora eu tenho que encontrar o número de galinhas. Eu posso utilizar qualquer uma dessas equações iniciais, tá? Só que como eu já sei que lá no início eu tenho que galinha mais ovelhas é igual a 31, eu vou utilizar essa informação, beleza? Então eu tenho galinha mais ovelhas é igual a 31, eu sei que ovelhas são 10, logo galinhas é 31 menos 10, que vai dar 21. Ficou bem pequenininho aqui, mas dá pra ver, tá? Então só pra gente conferir aí, eu tenho 21 galinhas e 8 ovelhas. E a última é, calcule a área de um retângulo cujo perímetro mede 22 centímetros. Então lembra, falei na aula passada, toda vez que você tiver um retângulo, desenha. Perímetro é a soma de todos os lados. Eu sei que sempre terei uma base e uma altura. Então perímetro vai ser base, mais altura, porque é a soma de todos os lados. Base aqui em cima e a altura do outro lado. Logo, perímetro é sempre 2B mais 2H. Poderia até botar em evidência aqui, mas não quero. Só que ele falou aqui, calcule a área de um retângulo cuja o perímetro mede 22 centímetros. Então, eu sei, no meu sistema, que eu tenho que o perímetro, que é essa informação aqui em cima, 2B mais 2H, é igual a 22. E a diferença, o que é diferença mesmo? Continha de menos. A diferença entre a medida da base, que é B, né? Falamos que é B aqui, e a metade da altura, então a altura sobre 2 é igual a 5. Opa, professora, caiu ali uma fração. Calma. Lembra de escrever aqui, ó. Ele quer saber, no final das contas, a área. Tá? Isso que falta no meu exercício. Isso aqui de altura sobre 2 é o de menos, tá? O que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos organizar a nossa casa, porque eu tenho uma fração aqui em cima, tá? Então eu vou organizar. O que nós vamos fazer? Vamos tirar esse denominador, fazendo a MC dele, tá? Deixa eu botar aqui Primeiro você faz lá o MC do número, só para deixar tudo no numerador. EMC dele é 2, porque é o único denominador que você tem. Então, esse termo aqui, essa equação, vai ser 2B
menos H igual a 10. Ela é equivalente a essa anterior, tá bom? Então, só vou reescrever aqui embaixo. Então, lembra, se eu tenho uma fração, faz a MC e deixa ela bonitinha, tá bom? Agora, imagina, se eu dividisse toda essa linha aqui por 2, aqui voltaria, isso aqui, 2B dividido por 2, daria B, voltaria a ser o que era antes, menos H dividido por 2, voltaria a ser o que era antes, e 10 dividido por 2 voltaria a ser 5, tá? É a prova real da nossa manipulação, né? Do nosso MC ali. Enfim, consegui aqui organizar o que ele falou. Agora, o que a gente vai observar? Observamos aonde que eu tenho a mesma incógnita e o mesmo coeficiente, né? 2B. Tem um em cima e tem embaixo. Então, é ele que eu vou anular, tá? Então, eu coloco lá, ó, 2B é igual. Sinais iguais também, sisteminha de menos. Então, aqui 2B menos 2B zerou. 2H menos 2H, ó. 2H menos H, menos com menos dá mais, então 2H mais H dá 3H, tá? Tomem cuidado com o sistema porque tem muito sinal para organizar, tá? Menos com menos dá mais, então 2H mais H, 3H. Igual 22 menos 10 dá 12. O 3 passa para lá dividindo. Portanto, aqui o meu H vale 4. Se a minha altura vale 4, quanto que vale a base? Tá? Eu vou utilizar uma dessas informações, vou utilizar essa daqui, ó. Então, eu tenho que 2B menos H é igual a 10. 2B é igual a 10 mais o valor de H, que eu já sei que é 4, 2B é igual a 14, logo B é 7, né? Que 2 vezes 7 é 14. Então, aí, de maneira geral, nós já descobrimos a base e a altura. Tudo bem? Até mudei de cor aqui minha caneta. Só que ele quer descobrir a área, tá? A área de um retângulo nada mais é do que a base vezes a altura. Então, a área aqui vai ser 4 vezes 7, 28, tá? Espero que tenham entendido. Espero vocês na próxima aula, que eu vou resolver questões de concursos, de provas, tá? De provas aí militares, vestibulares, de sistema, porque o sistema cai muito, tá? Então, tentem exercitar bastante, porque essa parte aqui é o que mais cai em prova. Beleza? Beijos!